Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E o tema do nosso vídeo de hoje é a remoção e o lixamento de escorridos na pintura utilizando a politriz rotativa. Bom, no vídeo anterior, pessoal, a gente demonstrou a utilização da massa rápida e fez a remoção desse escorrido aí manualmente, fazendo lixamento de forma manual. Vale a pena você assistir o vídeo anterior para saber como utilizar a massa rápida e o porquê da utilização da massa rápida como meio de controle de lixamento para remover esse escorrido. Então a gente parte do princípio que você já assistiu, sabe por que utilizar a massa rápida e sabe também de todos os entraves e tudo que você tem que prestar atenção no momento que você está lixando essa massa rápida e removendo esse escorrido da pintura. Seguindo então o nosso mecanismo de reparo, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o processo do lixamento dessa área aí do escorrido, utilizando a politriz rotativa em conjunto com interface de espuma e também com um disco de lixa aí à base da água para a gente fazer a remoção desse escorrido e depois, posteriormente, o processo do polimento para remover ele da peça aí. Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre lixamento com taco rígido. Por que nesse vídeo está sendo feito o lixamento com a interface? Bom, primeiro de tudo porque eu estou trabalhando com uma politriz rotativa. Ela não é rotorbital, então o lixamento dela é bem agressivo, é bem grosso. E o segundo ponto é que eu estou trabalhando numa área plana e também eu tenho o peso da máquina se depositando sobre o prato ali no momento do lixamento. Então eu preciso suavizar o lixamento a ponto de eu não ondular a peça, não acabar queimando a pintura e não remover por completo o verniz da peça no momento do lixamento. E até pelo fato de eu precisar de um certo grau de flexibilidade ali para ele atingir todos os pontos da massa que eu apliquei na pintura e conseguir fazer um lixamento aí sem comprometer muito também as bordas da pintura aí, como eu já mencionei. Agora falando um pouquinho para vocês sobre as lixas, pessoal. Primeiro, por que do lixamento à base da água? Porque a pintura ela vai ficando mais limpa mais facilmente quando eu estou utilizando a água. Então eu espirrando água ali eu consigo já limpar a peça muito mais rápido e visualizar o defeito muito mais rápido, como eu já mencionei também no vídeo anterior do processo onde eu fiz a remoção do escorrido manualmente para depois fazer o polimento. Então conforme eu vou utilizando a água, ela já vai limpando a peça e eu já vou conseguindo inspecionar como que eu estou trabalhando esse lixamento, corrigindo também o lixamento, caso necessário. Qual que é o disco de lixa utilizado? Lixa P1200, pessoal. A massa ela é muito fina, é muito fácil de você lixar e por a gente estar trabalhando com uma politriz rotativa, o lixamento ele é muito mais agressivo, é muito mais rápido. Então não tem necessidade de utilizar um disco de lixa P600 e P800 correndo o risco de queimar toda a pintura e remover todo o verniz, especialmente das bordas ali onde tem a área da massa, que fatalmente a gente acaba atingindo ali no momento que a gente está utilizando, especialmente por estar utilizando a interface também de espuma, que acaba moldando a lixa ali na pintura e você acaba atingindo as bordas aí das áreas da massa, onde não é muito desejado que você faça o lixamento para não comprometer o acabamento final da tua peça. Outro ponto, pessoal, qual que é o tamanho do disco de lixa que eu estou utilizando? É 2 polegadas. Você deveria estar trabalhando com um disco de lixa menor, em conjunto com uma interface 1 polegada e um prato 1 polegada, para trabalhar mais localizadamente as áreas do escorrido aí, facilitando o teu processo de lixamento. Então o que ia acontecer? Você ia trabalhar um pouquinho mais devagar essas áreas que eu estou trabalhando ali, porque obviamente que o disco não vai atingir a área de uma maneira como atinge um disco maior, porém você ia ter muito mais controle sobre a área que você está lixando, evitando o fato que a gente já mencionou anteriormente do lixamento excessivo das bordas da massa. E aí vem outra dúvida interessante. O Rodrigo poderia estar utilizando uma lixadeira ou uma politriz rota-orbital para fazer esse processo? Não recomendo a utilização da rota-orbital exatamente pelo fato da órbita. A órbita vai fazer com que você atinja uma área das bordas da massa maior do que você atinge com uma politriz rotativa ou com um mecanismo rotativo de lixamento. Então o lixamento ele é mais controlado utilizando a politriz rotativa aí. O mecanismo do lixamento à base da água também, pessoal, favorece você a controlar melhor a máquina no momento que você está lixando.
Outro ponto de dúvida do pessoal aí, qual rotação que eu vou utilizar? Sempre a rotação mais baixa que você puder. Eventualmente você não vai estar utilizando a rotação inicial da tua politriz porque é muito baixa, você vai elevar um pouquinho, mas eleve a rotação de maneira que você consiga trabalhar bem confortavelmente essa área, sem espirrar muita água, excluir a água da área que você está lixando ali, porque é fundamental que você tenha água entre a lixa e a peça que você está trabalhando. Se você está com uma rotação muito alta, a água vai espirrar para tudo quanto é lado e ela vai sair facilmente da pintura, comprometendo o teu trabalho aí e dificultando o processo do lixamento da massa. Conforme você for trabalhando o lixamento, inspecionando a peça, você vai notar que o escorrido vai começando a aparecer. Quando o escorrido começar a aparecer, você trabalha um pouco mais lentamente esse processo aí, tomando um pouco mais de cuidado com a área que você está lixando, a fim de você realmente remover o escorrido e não comprometer o restante da pintura. Como você vai estar trabalhando com o lixamento P1200, a base da água, a lixa ela normalmente vai desgastar um pouquinho rápido aí na área que você está lixando e vai dar um bom acabamento final para você fazer já diretamente o processo do polimento depois para remover as marcas do lixamento. Então, na maioria dos casos aí não vai ser necessário você lixar novamente com uma lixa mais fina para fazer o acabamento final. Um detalhe super importante que eu já devo ter mencionado no vídeo anterior, pessoal, é o fato de você analisar bem os defeitos que você tem na área do escorrido, bem como os defeitos que você tem nas áreas ao redor desse escorrido, a fim de você não ter a massa rápida ou a massa combi filler, como vocês preferem chamar aí, se depositando nessas áreas que não vão ser lixadas exaustivamente e possuem defeitos, especialmente aí que possuem defeitos que não são passíveis da remoção no teu processo de lixamento e do polimento técnico na repintura. Dando um exemplo aí, as famosas crateras aí, que são chamadas de olhos de peixe, que são crateras bem profundas no verniz ali, que dificilmente você vai conseguir lixar a ponto de nivelar elas e remover elas por completo da pintura. Então, se a massa combi filler se depositar numa área que não vai ser possível você lixar ao ponto de remover a massa rápida e remover o defeito da tua pintura, ela fatalmente vai ficar naquela área ali e você não vai conseguir tirar ela mais da pintura para fazer o acabamento final. Então você vai fazer o lixamento até você remover por completo a massa rápida da área do escorrido e remover consequentemente o escorrido dessa área também. Tomando muito cuidado quando você já estiver finalizando o processo do lixamento, aplicando mais água e trabalhando com a peça mais limpa, com a superfície mais limpa para você visualizar melhor onde você precisa lixar um pouquinho mais e onde você já lixou o suficiente para remover o escorrido e ancorar a peça aí para o processo do polimento final. Se necessário, pessoal, não tiver segurança com a utilização da máquina nessa etapa final aí, finalizando o teu trabalho, parte para o processo do lixamento manual, utilizando também a lixa P1200 aí, como você está utilizando na tua politriz. Então tem que tomar bastante cuidado para fazer esse processo com a politriz rotativa para você não danificar, não deteriorar a pintura depois. Lembrando novamente que, sabendo da existência do escorrido, é necessário uma demão extra, uma ou duas demãos extra aí de verniz para você conseguir depois trabalhar o processo do polimento dessa maneira como a gente está mencionando no vídeo aí. Para quem chegou no canal agora, chegou no vídeo agora, essa peça aí é uma peça minha de testes, então eu faço diversos testes, diversas demonstrações técnicas para vocês aí utilizando essa peça. Então ela já possuía alguns defeitos crônicos anteriores aí, e esse processo da remoção dos escorridos faz parte de alguns defeitos que eu causei nessa peça para fazer as demonstrações em videoaulas para vocês aí. Então a gente fez a remoção do escorrido, fez o lixamento e agora eu estou fazendo a etapa do polimento, fazendo a remoção das marcas da lixa P1200 aí, trazendo o brilho novamente à peça e removendo alguns escorridos localizados ali, para mostrar para vocês como é que é a utilização dessa técnica aí da remoção do escorrido e o que a gente consegue eventualmente corrigir no processo da repintura automotiva aí, mesmo em defeitos extremamente severos, em peças extremamente castigadas aí por erros de aplicação de verniz e tinta, como a gente tem no caso do vídeo aí. Bom, pessoal, o processo do polimento ele não tem segredo. Estou trabalhando com um composto polidor de corte aí, cremoso, não é uma massa de polir nem nada, e uma banha de lã normal, agressiva aí,
para a etapa de corte e remoção de marcas de lixo aí partindo da AP1200. Então já tem um conteúdo bem extenso no canal relacionado a isso, então não precisa a gente ficar se estendendo muito na etapa do polimento. Então eu vou mostrar para vocês o resultado aí, o padrão de reflexo e os escorridos localizados que a gente removeu ali, embora a peça esteja totalmente comprometida devido ao fato dos defeitos que a gente causou aí para fazer as remoções e essa série de vídeos de remoções em defeitos de repintura comuns de acontecer aí quando a gente está aprendendo a fazer o processo da repintura. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, pessoal. Se vocês curtiram, deixem o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações e receba no seu feed de notícias aí sempre as novidades quando eu postar os novos vídeos como esses aí para vocês, tá certo? Vai vir mais vídeos relacionados ao tema dos defeitos de repintura aí, utilizando 100% a politriz rotativa para fazer o lixamento e remoção dos defeitos aí com polimento. Se você tem dúvidas sobre o processo do lixamento, utilização das interfaces, as lixas que você vai utilizar para fazer o processo do lixamento na repintura aí para remoção de defeitos, confira na descrição do vídeo aí todo um material extra que já foi trabalhado no canal com conteúdo técnico e dando todo um embasamento teórico aí prático para vocês utilizarem, lançarem mão desse mecanismo que vocês viram no vídeo aí com segurança, sem correr o risco de danificar a peça aí e ter problemas aí relacionados à utilização de uma técnica de maneira errada. Em paralelo, confira sempre o material no blog, pois tem mais detalhes lá, inclusive relacionados ao material que a gente utiliza, tirando boa parte das dúvidas aí que você pode ter que a gente não trabalhou no vídeo, tá certo? Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo.